Legal. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Novamente, estamos aqui com mais um painel. Agradeço a participação de todos vocês. Agora estamos aqui no painel da tarde falando sobre políticas de segurança da informação. Como comentei, uma das fases mais importantes da implementação de uma privacidade e proteção de dados, da famosa LGPD, e não poderia ser diferente, não poderia deixar de não trazer aqui, deixar de ouvir aí o Damião Oliveira, da Somax, nosso grande amigo, parceiro, nosso membro também lá da ANAD, cara especialista aí, além de um amigo aí, grande parceiro aí nas nossas empreitadas empresariais, né, Damião? Seja bem-vindo, agradeço o convite, aí é um prazer tê-lo aqui na nossa casa. Fique à vontade para se apresentar aí. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela introdução aí. Para mim é um motivo de muita alegria, muito orgulho, né, estar participando desse evento. Como você bem disse, né, parceria e amizade em algumas empreitadas. Bom, me chamo Damião Oliveira, sou profissional aí que atuo na área de tecnologia há mais de 26 anos. Sou instrutor do Sistema S, né, há mais de 15 anos, para quem não sabe, Sistema S aí são os famosos SESI, SESC, Senai, Senat. Então, eu passei aí em algumas instituições do Sistema S como instrutor de tecnologia. Hoje também estou como instrutor credenciado do CERCLO, né, de LGPD, possuo aí diversas certificações da área de tecnologia e de segurança da informação, como ISO 27001, 27002, 27761. Sou DPO certificado pela CLIA, né, da Exim, bem como ali certificações em IoT e Cybersecurity pela Cisco Academy. Sou membro também da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo, membro, né, da ANAD, né, do Comitê de Cybercrimes, né, crimes digitais. Também sou membro da NPPD, da APECOF, que é a Associação Nacional de Peritos Forenses, e da IBRASPD, que é o Instituto Brasileiro de Proteção de Dados. Tenho formação em computação forense pela Univale, graduado em análise de sistemas pela Universidade Federal de Almeida, graduado em Big Data e Inteligência Artificial e atualmente graduando em análise forense e perícia criminal na Unicef. Também sou jornalista e repórter pelo Estado de Santa Catarina, sou responsável aí pelo portal de notícias da NPPD, da FECONTESC, que é a Federação de Contabilistas do Estado de Santa Catarina, portal Despachando e Despachantes em Minas Gerais. E nas horas vagas, também sou conselheiro voluntário aí da CGU, nas plataformas digitais da Anatel, da NPD e do CERTO. Ainda atuo como DPO Acesso em mais de 25 empresas, onde o mercado é contabilidade e franquias e serviços, né? E ainda sou pai, avô, tio, né? Ainda jogo futebol ainda, né? Realmente muitas coisas, né? Há tempo aí, né? Tem que se dedicar para a família, né? Isso aí. Beleza. Fique à vontade. Então pode passar aí para o próximo. Bom, passar isso aqui. Opa! Próximos slides. Então, nós viemos hoje falar um pouco, né, nesse painel, Ricardo e amigos que estão nos assistindo nesse momento, sobre políticas de segurança da informação, né? E aí eu queria deixar aí, desde já, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, vocês vão falando ali, acho que o Ricardo vai ter o controle do chat ali, vai dando uma olhada ali e vai me informando aí o que está rolando no chat ali. Eu vou ter o prazer aí de poder estar, obviamente, respondendo e tirando dúvida de vocês. Tá certo? Beleza. Passar. Então, falando um pouco aqui de definição, né, já que a gente está falando de segurança da informação, é muito importante, Ricardo, entender que existe uma divisão. Né? E que divisão é essa? Né? Quando a gente fala de política de segurança da informação, existe a questão da segurança, né? O que é realmente a segurança, e a questão da política,
que é a parte que você dita as regras. Então, a segurança, né, é a implantação, né, de controles, que inclui aí os procedimentos de rotina, né, aquelas questões que você precisa fazer realmente a instalação, né, são instalação de antivírus, com as suas verificações, obviamente, a infraestrutura de hardware, de software, como a gestão de patches, análise de vulnerabilidades, bloqueios de acesso, além da criação de uma política devidamente documentada. Então, na própria definição de segurança da informação, ele já fala que ela só vai ser efetiva se existir, obviamente, uma política, né? E o que seria, né, obviamente, essa política? A política seria as regras que ditam o acesso, o controle e a transmissão das informações em uma organização. Lembrando que uma política de segurança não é um documento imutável, né, ou inquestionável. Porque eu vejo que acontece muito, né, em alguns departamentos, né, que eles promovem uma política de segurança. Vamos criar uma política de segurança, né? E aí os profissionais, eles sentam, né, para poder estar fazendo, montando, né, essa política de segurança e pronto, né? E aí acham que depois de pronta ela não precisa ser adaptada, não precisa ser modificada, né? E aí, no próprio conceito de uma política, né, pelo contrário, ela requer, sim, atualização constante e participação não só da diretoria da empresa, mas também dos funcionários e, principalmente, da equipe de TI. Um fato que às vezes acontece, Ricardo, por exemplo, a gente cria uma política de segurança numa companhia e aí ela determina, por exemplo, que os diretores, os vendedores, né, e alguns outros profissionais, eles têm acesso, né, a algumas questões de segurança um pouco mais flexíveis. Por que eles têm acesso mais flexíveis, né, no que tange a segurança, né? Porque geralmente eles estão viajando, né? Imagine aí um CEO de uma empresa, né, Ricardo? Vai de um estado para o outro, né? Fechando negócios, né? Reuniões, e às vezes ele chega lá para fazer uma apresentação comercial, por exemplo, chega no ambiente do cliente e o cliente tem a necessidade de fazer a instalação de um plugin, né? E aí o equipamento desse presidente, desse CEO, desse diretor, ou até mesmo desse vendedor, desse representante comercial, precisa fazer uma atualização. E aí, como é que faz se a máquina dele, se o usuário dele não permite isso, Ricardo? Já dá um rebu, né? E aí o cara, de repente, atrasa ali a reunião, e aí tem que pedir ali aquela correria, dá um pendrive para poder colocar, e aí o cara da companhia também não quer que coloque pendrive na máquina, enfim, dá um rebuliço danado. Então, quando a gente fala de política de segurança, tem que ser analisado esses pontos, né? Na verdade, essas nuances, que, na verdade, podem trazer, de uma certa forma, um desconforto para esses usuários, né? E por isso, né, nesse conceito, a política de segurança ela não é imutável, né? Ela precisa, sim, ser questionada a todo momento e desenhada com todo mundo, né? O profissional da área de TI, o profissional da área comercial, ele precisa dar o pitaco dele lá, falar, olha, cara, eu uso o notebook lá fora, você vai botar uma regra aqui que não pode atualizar, não pode instalar, olha, pelo amor de Deus, hein? Não vai me complicar. É dinheiro que vai parar de entrar, né? Exatamente, exatamente. Vamos prover segurança? Vamos. Mas, e aí a gente vai falar de alguns pilares, e aí vocês vão entender melhor o que eu quis trazer sobre isso. Próximo slide, por gentileza, cara. Vai vigiando se tem pergunta aí, cara. Não, Então, essas regras, né, precisam seguir os pilares da segurança da informação. Então, a gente está acostumado, Ricardo, a falar sobre alguns pilares convencionais. Quais são esses pilares convencionais, né, da segurança da informação? Todo mundo da área da segurança da informação, tecnologia, sabe que está ali, né? Confidencialidade, integridade
e disponibilidade. Todo mundo. Para perguntar aí, quais são os pilares da segurança da informação? Quais são os pilares do SI? São esses três pilares convencionais. Né? E aí, esses pilares, quando a gente fala assim, é a sustentação da segurança da informação, precisa entender que a conformidade, a integridade e a disponibilidade, elas precisam estar de mãos dadas. Não é porque uma segurança que provê ali a confidencialidade que eu tenho que desprezar a integridade, ou que tenho que desprezar, por exemplo, a disponibilidade. Quando eu tenho o privilégio, quando eu privilegio apenas a confidencialidade e a segurança, né, não deixando uma máquina, por exemplo, instalar um plugin que é necessário para eu expor uma apresentação comercial, eu estou deixando de cumprir um outro pilar, que é a disponibilidade. Quer dizer, eu não deixei o meu usuário, eu não deixei o meu colaborador, o meu vendedor, por exemplo, ou o diretor, né, na questão de disponibilidade. Ele não tem disponibilidade de utilizar os recursos necessários. Não é isso, Ricardo? Opa, tô no mute aqui. Exatamente. Tem que ter essa flexibilidade, né? Acho que realmente nesse contexto que você colocou aqui, nós temos o padrão, né, por default, mas tem aqueles ajustes que eu acho que você colocou muito bem aí, algumas flexibilidades que nós temos que ter, né? Sim. Não adianta eu manter só a integridade e não ter disponibilidade. Ah, ele está lá, está íntegro, a cópia do backup está aqui. Ok, está bonito, bacana. Segurança da informação. E a disponibilidade? Como é que eu consigo acessar esse backup se eu tiver bloqueios excessivos e não tiver regras distintas? E aí, a versão 2.0 da segurança da informação trouxe mais dois tripés, né? E aí eu gosto agora de falar que são tripés dos pilares. O tripé da prevenção, da detecção e da resposta, né? Então, hoje, a segurança da informação, ela também está pautada na prevenção, ou seja, a ação dos profissionais que atuam na área da segurança tomar providências e medidas técnicas a fim de prevenir, né, os ataques, os incidentes. E hoje, né, mais do que nunca, quando acontece um incidente, isso aí é números, 70% dos incidentes eles ocorrem através de falta de prevenção, né, de usuários não treinados. Então, a gente sabe que prevenir os ataques, prevenir os incidentes é necessário demais. E com a equipe multidisciplinar, para que possa também estar atuando na detecção. Né? Quantos são os ataques, né? Quantos são os malwares que entram nos sistemas e ficam lá durante meses? Uhum. Claro que sem conotação política ou cunho dessa natureza, mas a gente tem um exemplo claro, assim, o mais emblemático do próprio TSE, né? O TSE foi invadido lá e ficou lá meses. Ele ficou navegando dentro da plataforma do TSE durante meses ali, e sem ser incomodado, sem ser detectado. Então, hoje, né, a segurança da informação 2.0 requer, sim, que sejam aplicados mecanismos, sejam aplicadas políticas que possam realizar essa detecção. Depois que detectou, obviamente, a gente tem ali toda a questão de resposta, né? Então, a equipe precisa ter uma resposta a esses incidentes, para que essas respostas sejam, primeiro, né, uma satisfação regulatória que precisa ser. A gente, quando fala de LGPD, a gente sabe que quando existe um incidente de segurança, é necessário que os titulares envolvidos possam, obviamente, ter ali umas respostas, né? Tanto como a resposta de proteção, né? Você
restaurar o backup, você mitigar ali os problemas que foram encontrados, como também a resposta aos titulares, né? Tivemos aí um caso emblemático também, eu gosto sempre de falar, né? Recentemente aí do próprio SBT, né, Ricardo? Uhum. Foram nada mais, nada menos que 6 mil dados pessoais, né? 6 mil titulares ali com seus dados vazados, através de uma empresa de RH, provavelmente ali um escritório contábil, e que o dono do baú lá teve que desembolsar 6 mil correspondências, né? 6 mil SEDEX. As notificações foram por SEDEX, né? Quem acha que foram por e-mail ali não foram, né? Até porque acharam que poderiam comprometer a investigação, né? Porque houve uma investigação. O incidente ocorreu em setembro e somente em novembro que eles publicizaram isso, né? Então, o dono do baú ali teve que meter a mão no bolso e gastar ali 6 mil correspondências, né? Convencionais. Imagina, né? Então, a tecnologia era tecnológica, ter que mandar correspondência, Ricardo. E sem falar que os outros custos indiretos, né? Pode colocar muitas cifras em cima disso daí. Sim, com certeza, né? Então, a segurança da informação vai além daquilo que a gente tinha ali no passado. Ainda falando de segurança da informação 2.0, tem outro tripé que eu gosto de comentar que é esse tripé, que é tecnologia, processos e pessoas, né? Então, quando a gente fala hoje de tecnologia na segurança da informação, a tecnologia como um todo. Quando todo mundo fala de tecnologia, né, Ricardo, as pessoas remetem o quê? Limitam, né? Nem remetem, elas limitam aqui, notebooks, né? E celulares. Dispositivos, né? 80% das pessoas só vão falar isso. Meu notebook, meu computador. Não falando meu notebook, falando meu computador e meu celular. É isso que eles vão falar. Mas a gente sabe que quando a gente fala de tecnologia e segurança da informação, está atrelado a outros dispositivos que precisam ter segurança. Por exemplo, uma catraca de acesso, né? Um controle de acesso a uma empresa, por exemplo, é um controle físico descrito na ISO 27002 que precisa de ter ali tecnologia, obviamente está usando tecnologia para acessar um ambiente que requer segurança, né? Então, tecnologia como um todo, a gente tem que pensar que tudo que existe em tecnologia precisa de ter segurança da informação. A gente fala hoje a tão falada 5G, né? Para quê? Para que a 5G possa possa ser implementada através da 5G, a telemedicina, né? Melhorar a telemedicina, por exemplo, melhorar o acesso dos dispositivos IoT. E hoje você encontra dispositivos que praticamente deixam a sua casa totalmente digital, né? Você chega em casa, acende a luz, liga a TV, liga o chuveiro, liga o micro-ondas. Deixa tudo conectado por simples comandos, né? Parece absurdo, mas já dá para ter tudo isso, né? E como prover, né, a segurança disso tudo, né? Precisa ter muita atenção ligada. E falando de processos, por exemplo, a gente entende que todo esse arcabouço de segurança, né, essa escrita, essa gestão de segurança, ela passa muito pela questão de processo. Né? Tudo é processual, tudo tem que estar escrito, tudo tem que ter um sim, não, né? Se acontecer isso, o que você precisa fazer? Então, ter um processo bem definido para que tudo possa correr de forma natural e processual. E, por último, e não menos importante, são as pessoas, né? Então, as pessoas, eu posso ter tudo isso que eu falei. Falar em confidencialidade, falar em integridade, disponibilidade, ter uma ação preventiva bombástica, efetiva, ter um processo de detecção aprimorado, ter um plano de incidentes de resposta, né? Pensar sempre em segurança e tecnologia, ter processo. Mas aí na ponta o que tem? Pessoas. Pessoas, né? Pessoas que talvez deixam
em alguns pontos a desejar, talvez tenha uma necessidade de melhoria, e aí só acontece com treinamento e com muita prática, né? É saber realmente o que acontece no dia a dia e mostrar para ela, olha, se acontecer isso, você precisa tomar tal atitude, tem que tomar cuidado com X questões, porque pode fragilizar a segurança da sua companhia. Então, praticamente esses os três pilares aí, né, da segurança da informação. Alguma pergunta aí, Ricardo? Tá tranquilo aí? Não, ainda não. O pessoal geralmente vai fazendo mais para o final, mas essa estrutura que você fez aí mostra toda a complexidade e a importância que tem uma política de segurança da informação. E aí é o que nós estávamos comentando no começo da semana. Uma política de privacidade e proteção de dados não tem como ser feita sem essa PSI. Não tem como. Então, assim, o cliente não tem uma política de segurança da informação. Então, meu amigo, senta e começa a estruturar com o seu cliente, pelo menos o básico do básico, porque senão a sua política de privacidade e proteção de dados, né, vai ser muito superficial, né? Não é verdadeira, não traduz a realidade do que é É, aplicado, né? Muito exatamente. cuidado com o template aí. Muito cuidado com o template é boa, é isso aí. Pode passar, cara. Essa daí eu não tinha fixado, ficou boa. Agora, toda vez eu vou usar isso. Muito cuidado com o template. De Damião Oliveira. E aí, quando a gente olha assim, para um cenário mais macro, né? E aí trazendo aí para vocês esses incidentes, né? E são de casos que foram divulgados apenas, né? Vão existir casos ali, por exemplo, que acontecem no dia a dia. A gente está aqui falando de segurança da informação e a gente sabe que empresas nesse momento sofrendo ataques. Uhum. Mas ali, enfim, grandes players ali que sofreram incidentes e que foram, né, tiveram seus casos aí divulgados na grande mídia. Então, uma coisa que antigamente era impensável, improvável, né, a gente ter números alarmantes. E aí eu queria chamar a atenção para esse colorido aí no próximo slide. Olha só que coisa doida, né? Olha como cresceu, né? Não quero nem ver o de 2022. Ficou colorido, né? Então, nós tivemos ali uns meses críticos, né? Tem até um cliente meu aqui no meio. Pois é. E aí é até engraçado, Ricardo, e chama até atenção, né? Eu acredito que vocês que estão assistindo nesse momento vão assistir. Se vocês olharem para esse painel, por exemplo, vocês vão ver que em algum momento você tem uma relação consumidista, né? Uma relação de fabricante e consumidor com algum desses players aí de 2021. Não, Se parar para pensar, tem ou não tem? não, O, exatamente. o caso do iFood, por exemplo, né? Acho que muita gente que está assistindo nesse momento acho que já fez pedido lá no iFood. Não sei se você se lembra o que aconteceu Sim. no iFood lá. Né? Nossa, o iFood foi realmente um probleminha de desenvolvimento de plataforma, assim, mas muito, muito primário de uma coisa que depois que fizeram um upgrade, né? Uhum. Mas ainda bem que deu para revertido, né? Mas e é uma coisa que o que aconteceu no iFood acontece muito em diversas startups, né, de tecnologia dessas empresas. Isso agora já tem muitos impedimentos e assim são coisas que arquiteturas, né, de sistemas hoje elas estão sendo muito mais evoluídas em termos de desenvolvimento. As empresas estão focando de uma maneira muito, porque os hackers estão aí. Se você um dia não for, se você não foi atacado, um dia você será. Então, Eu faço, como eu disse, né? Eu tenho formação em perícia computacional, e aí o meu professor lá, o Marcos Monteiro, um grande abraço
professor Marcos, né? Ele estava na palestra, a gente estava conversando, e ele fala assim, ó... O Marcos é da associação, não é? É, Peritos? é o presidente da PECOF lá, né? Sim, conheço, é gente boníssima. E aí ele botou uma situação que foi bem engraçada, que foi assim, só existem duas pessoas hoje no mundo, aquelas que sofreram, né, um incidente, né, foram invadidas, foram hackeadas e que sabem, e aquelas que sofreram, foram invadidas, foram hackeadas e não sabem, Nem imagino. nem imaginam que foram. Seja ele de forma indireta, que a gente fala que é da forma ativa, né? Ou seja, ela de forma passiva. Por exemplo, quais desses players aí você tem relação comercial? Seus dados não estão lá? Sim. Você foi vazado, então. Né? É, Falando... quem nunca comprou na Renner, né? Quem nunca comprou fez alguma coisa, deixa eu ver aqui, tem o Banese, tá bom, ó, até a prefeitura, né? Tá bom. Da prefeitura de Taboão da Serra. E aí, falando especificamente do iFood, você sabe, Ricardo, que o que salvou eles, né? E aí é até um treinamento que eu gosto de fazer. Eu dei um treinamento de LGPD para profissionais de TI e advogados. E aí, o que acontece? É algo que no meu treinamento eu ensino, que é o Privacy by Design, né? E o que salvou o iFood ali realmente foi a questão do banco de dados estar segmentado em uma outra área, né? Não ser um banco de dados único. Sim. Então, isso aí foi o que salvou, né? Eles mexeram só na interface do aplicativo mesmo, né? Alteraram ali toda aquela parte do UX ali, mas a base de dados estava salva em outro banco. Isso aí é o princípio do Privacy by Design. Essas informações precisam estar juntas, essas informações precisam estar realmente alocadas numa mesma base. Os dados de pagamento precisam estar junto com a base de dados, né, de endereço. Então, ter essa noção, ter esses princípios, requer, né, conhecimento para você poder desenvolver uma aplicação. E a gente vê esses problemas recorrentes em muitas startups, bem assertivamente, que você comentou, né? Porque o cara quer fazer a startup dele decolar, mas não busca, né, informações e orientações de profissionais da área de proteção e privacidade de dados. Isso aí é fundamental, Ricardo. E as boas práticas de desenvolvimento, eu falo isso também porque uma das informações também eu tenho de full stack de desenvolvimento, embora não desenvolva, né, na verdade eu fiz porque eu tenho uma startup também, outro negócio, não tem nada a ver, mas realmente as boas práticas de desenvolvimento mudaram muito. Por exemplo, essas segmentações de base, por que o pessoal não faz muito? Porque acaba encarecendo, né? Você pega as bases, deixa elas separadas, né? Aí você tem que gastar dinheiro com esse servidor, depois com esse servidor, com aquele. Se você usar tudo numa, você vai ter uma gestão mais simplista e um custo mais baixo. Mas às vezes é melhor você ter um investimento maior e ter todos esses benefícios, né? E aí colocar tudo isso na política, né? Segurança de informação. Não, com certeza. Chama atenção também para duas instituições policiais, né? Polícia Civil do Rio de Janeiro e Polícia Civil ali de São Paulo, né? Aí realmente são casos que foram aí divulgados. E aí a gente consegue entender por que isso acontece, Ricardo? Me diz aí, por que isso acontece? No próximo slide aí a gente consegue entender. Talvez vocês que estão nos assistindo nesse momento vão se identificar aí. Existem riscos, Ricardo, e riscos ocultos no dia a dia. Olha só, esse primeiro aí, por exemplo. Quem está em casa aí agora, está assistindo e fala Não vou assim... nem mostrar minha mesa aqui. Identifico. Exatamente isso aí, pessoal. Mesa limpa. Risco que não acaba mais, né? Celular na USB, Ricardo. Quem nunca? Isso é. Mas uma coisa é conectar, outra coisa é deixar o dia inteiro, né? Pois é, né, cara? Porque acontece muito, né, da pessoa conecta lá o celular na USB
E aí ele fala assim, quero ter acesso aos seus dados. Aí a pessoa clica lá, paga de qualquer jeito, e ele não está carregando, na verdade. O celular está compartilhando no Drive. E aí qual é o risco disso aí, né, cara? Ou o celular ser infectado, né? Ou o celular infectar a máquina, né? Então, tem que ter cuidado muito grande aí. E é risco oculto. A pessoa, às vezes, não vê nada demais, né? Engenharia social, né? O próprio o próprio usuário de rede social, hoje do Instagram, do Facebook, todas as redes sociais, realizar algumas publicações que possam identificar de forma exagerada, né, esse titular. E aí a gente sabe que engenharia social hoje é algo que está fazendo muitos, vou dizer, né, muitas vítimas por todo o Brasil, né? Hoje você recebe ligação de tudo quanto é lugar, recebe mensagens de muitos outros lugares que, na verdade, você acha que é de uma entidade, é de um órgão, é de uma empresa realmente, mas, na verdade, a gente sabe que é uma fraude. Você quer ver, Ricardo, o que hoje, aí, como eu estou falando, né, no ramo de hotelaria também, aí, em parceria com o nosso grande mestre Jorge Muniz, a gente vê que na hotelaria, por exemplo, acontece muito no Instagram. Eu sou do hotel tal e estou ofertando aqui nesse momento para você uma hospedagem, né? Um final de semana com a sua família. Então, para efeito de bonificação, você ganhou, mas você precisa me passar os seus dados e fazer uma mini reserva, né? Um pagamento aí simbólico de uma 10% do valor da reserva. E aí, na verdade, essa reserva está indo para um hacker, é uma conta fake que estão efetuando as reservas, Ricardo. Sabia que isso tem acontecido de forma recorrente? Sim. Teve um hotel aqui que pediu o nosso... Acabamos de receber agora, estava falando ali com o Ricardo, com o Alan, acabamos de receber aí uma solicitação de um hotel que está passando por isso. Estão usando o nome dele, porque aí pegam uma questão de credibilidade, né? Pega tudo o template do hotel, cria uma rede social falsa e começa a aplicar os golpes. Então, muito cuidado com a engenharia social. E aí, recentemente, pode dar mais um clique aí, Ricardo, por gentileza, as senhas, né? Aí não dá, né? Password, senha fraca, né? Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um risco oculto. Eu não consigo guardar senhas. Aconteceu agora com Wesley Safadão, para quem não sabia. Ficou sabendo desse caso, Ricardo? Não, do Alice Safadão, não. Pois é, então vou te contar agora, já está nas mídias sociais. A conta do Twitter dele foi hackeada, obviamente, e aí foi utilizada, né, com postagens pejorativas, postagens racistas, postagens pornográficas no perfil oficial dele do Twitter. Imagina. E aí ele foi para o Twitter, para o Instagram, foi publicar, pedindo, pelo amor de Deus, devolva o acesso à minha conta. Eu uso senha fraca mesmo, eu não consigo guardar as senhas. Piorou mais ainda, né? É uma situação, porque, inclusive, eu estava comentando lá com o nosso grande amigo Paulo Emerson, e aí ele comentou lá uma publicação do conselheiro lá do CNPD, que disse assim, o doutor Fabrício, eu até brinquei com o doutor, pois é, ele acabou de se enquadrar, né, ou seja, de deixar de cumprir a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que o artigo 46 diz que você precisa prover segurança. E aí, quando a gente fala assim, mas conta do Twitter, né, conta do cara, o que tem a ver com a LGPD, o que tem a ver com prover segurança? A LGPD é clara quando ela fala assim, que você trate dados pessoais,
mas com cunho comercial. Qual é a interatividade? Com quem que o Wesley Safadão interage? Com os fãs, né? Com Os fãs, fãs, tudo. é cunho comercial. Então, obviamente, né, que a gente vê que esses riscos do dia a dia, eles são realmente ocultos e podem fazer total diferença quando você acaba se estruturando dentro do seu negócio, ou dicas simples ali no teu dia a dia, na condução da sua vida pessoal, né, a sua rede social pessoal, tem que ter muito cuidado, pessoal. Pode passar, cara. E aí, deixo aberto aí para perguntas. Eu acho que eu fiz ali dentro do tempo, né? Sim, Falta 20 minutos aí, certinho. Não, tá ótimo, perfeito aí. Tem perguntas aí? Bom, pessoal, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, alguma colocação, bom, eu vou fazer a minha consideração aqui. Com relação ao que nós já tínhamos discutido, né? Eu acho que a importância da política de segurança da informação, nós entendemos que isso é um papel principalmente do pessoal de controladoria, pessoal de TI, né? Na verdade, tem que partir do pessoal de tecnologia da informação, porque acaba sendo muito mais fácil para eles estruturarem, porque política, até me ajude nesse sentido, Daniel, a questão de quando a gente fala numa política de segurança da informação, nós estamos falando até de controle de ar-condicionado, controle de acessos na portaria, controle de utilização de equipamentos, dispositivos, utilização de Wi-Fi, utilização do carro da empresa. Aí você começa a analisar, você fala, nossa, não só questões digitais, mas questões também offline, né? Então, a gente está falando do online e o offline. Então, assim, muitas coisas do offline, poxa, o ar-condicionado, como você colocou lá, integridade, disponibilidade, um ar-condicionado pode prejudicar a disponibilidade de vários servidores, equipamentos, afeta a questão psicológica das pessoas, porque passa um calor, passa muito frio, e aí você sabe que o raciocínio das pessoas pode ser afetado em virtude de um ambiente não tão favorável para uma qualidade de vida, qualidade do trabalho. Então, para vocês entenderem até que ponto é tão importante a política de segurança da informação, né? Então, assim, quando você chega num cliente e já tem uma política, mesmo que seja mais simples, já ajuda muito a gente, né, Damião? A gente chegar, poxa, vamos fazer um projeto de adequação LGPD. É uma coisa, fazer projetos de implementação de segurança da informação, na minha visão, são coisas totalmente diferentes. Né? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E você falou algo assim, vamos falar do ar-condicionado, né? Eu gosto de falar do ar-condicionado, por exemplo. Eu fui gestor de um setor de informática, eu sou militar, né, o Ricardo? E aí, quando a gente fala assim, profissionalmente falando, eu tive uma vida, né, uma carreira militar. E aí fui gestor de um setor de tecnologia numa determinada unidade militar, que uma das primeiras ações, isso lá, nós estamos falando do ano de 1994, né? Estou falando dos primórdios aí de tecnologia. Sim. E lá naquela época, eu tinha alguns servidores, né? Na verdade, eu tinha 5 servidores dentro da minha sala, que precisava, obviamente, ali de refrigeração. E uma das providências ali que eu, naquela época, já tinha tomado, e aí, como a gente tinha acesso direto à direção, né, o diretor da unidade, né, e despachava com ele e falava assim, né, chefe, preciso investir em equipamentos de ar-condicionado um pouco maiores e sempre em 2. Ele falou assim, mas Daniel, mas como assim 2 equipamentos? Um só não resolve? 2 vezes, né? Pô, gastar luz 2 vezes, um só não resolve o seu problema. Eu falei, chefe, o ar-condicionado não é para mim, que eu vou estar com calor, não, mas são os equipamentos lá que precisam ser refrigerados. Mas por que 2, tá? Mas e se aí um equipamento pifar, você vai ter outro, você vai arrancar o ar-condicionado e vai
levar para consertar, e aí o equipamento vai ficar sem o ar-condicionado, chefe? Infelizmente não dá, não pode. E ele falou, rapaz, não é que faz sentido o que ele está falando? Falei, ó, e aí a gente vai fazer um rodízio. De manhã funciona um, à noite funciona outro. E era assim mesmo que eu fazia. Os meninos que trabalhavam comigo, meus auxiliares, se eles chegassem primeiro ou saíssem por último, um desligava um e ligava o outro. Porque naquela época não tinha aqueles compressores circulares, que hoje são os compressores que funcionam de forma né? Compensação, né? Então, a intenção naquela época era descansar realmente o compressor, aumentar a vida útil do ar-condicionado para poder fazer o ar do dia e o ar da noite. Tinha até um adesivo assim, ó, ar do dia e ar da noite. Redundância, né, Ricardo? Redundância. Parecem detalhes assim que você fala, ah, mas isso não é da minha área, mas a partir do momento, é uma coisa que nós temos aqui profissionais, aqui, tanto da área de tecnologia como da área jurídica, nós temos que ter alguns quebras de paradigma. Hoje, tudo faz parte da nossa área. Ah, aquela questão de infraestrutura, com as questões de software, questões legais, questões estruturais, operacionais, logística. Se você quer atuar nessa área, você tem que ter essa visão, né? Não tem como, né? Por exemplo, a mesma coisa, eu sei que você é um cara extremamente técnico, mas eu sei que você estuda muito a questão das legislações, né? Então, assim, eu acho que até se dedica até mais que muitos advogados que deveriam. Então, você pegar e fazer, por exemplo, pegar a lei, fazer comentários, fazer a própria LGPD comentada, né? Você tem o seu e tem os seus comentários e sabe de cabeça, artigos, questões. Então, acho que são coisas que hoje nós temos que ter uma visão diferente, né? Principalmente até para nós conseguirmos avaliar os potenciais clientes, né? Então, assim, um grande segredo para precificar um projeto de LGPD e não sofrer depois, né? Porque, fechei por R$ 10.000, e aí você vê lá, o cara não tem política de segurança de informação, não tem nada, e o ambiente é extremamente crítico, e você fala, nossa, só para fazer... Usa o modem da operadora para distribuir internet com IP automático para todo mundo. O cenário crítico aí que acontece. E muito, né? Então, são coisas... Hoje, o Wi-Fi, ele é um dos pontos de entrada, por mais absurdo que sejam algumas questões, é um ponto de entrada de invasão. Então, assim, a gente tem que ver exatamente, ter todos esses horizontes. Eu acho que, até mesmo quando eu sempre procurei estudar muito a questão das políticas de segurança de informação, eu identifiquei a necessidade de entender também como funcionaria a questão de infraestrutura de tecnologia, né, toda aquela parte de serviços compartilhados, se você tem várias unidades de negócio, servidores, agora com os serviços na nuvem, né, servidores na nuvem, é uma outra pegada, né? Controle de acesso, né? Isso aí, cara, muitos incidentes de segurança, de vazamento, acontecem pelas organizações não terem um nível de acesso de usuário. Sabe aquele lance de usuário ter acesso a tudo? Uhum. É exatamente que um dos problemas assim recorrentes em incidentes de segurança. E isso você só traz para a maturidade do seu negócio quando você tem clareza do que é necessário fazer. Olha, Sim. Muita gente, e aí, como eu falo, né? Estamos aí completando já 2 anos e alguns meses atuando aí na área de LGPD com clientes desde então. E desde aquela época, antes de algumas decisões e resoluções da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente já adotava algumas medidas e algumas providências técnicas, medidas técnicas, previstas no artigo 46, que na realidade era o que a lei ia pedir. Quando você fala assim, ó, não tem, isso é muito do direito. O que não está escrito, o que não pode, é porque pode, né? É permitido. O que não é proibido é permitido, né? Embora não seja nem sempre... Aí foge um pouco daquele conceito, o que não o que nem sempre o que é imoral, né? Ou nem sempre que não é, o que é legal, ele pode ser moral ou imoral, né? Então, na verdade, então assim, isso não cabe muito na questão
da LGPD, mas exatamente o que não está escrito lá, no caso da LGPD, infelizmente, eles falam de uma forma genérica. Tecnicamente, nós já sabemos quais são as boas práticas de mercado. Sim. Então, assim, basta você seguir todas as ISOs que nós Não, possuímos. e aí, isso aí, Ricardo, e aí é isso que eu queria contextualizar, né? Botar fogo aí. Mas a própria autoridade, ela já falou o que precisa fazer, e aí tem gente ainda esperando não sei o quê. Em setembro de 2020, foi publicado um guia orientativo sobre as medidas técnicas a serem implementadas para pequenas e médias empresas. Está lá. O Brasil hoje tem 70% das empresas nesse aspecto, Né? nesse parâmetro, pequenas e médias. E aí, em setembro, foi publicado. E aí, até hoje, as pessoas ainda perguntam, mas o que tem que fazer com questão de segurança? Esse guia está lá. Fala sobre dispositivos móveis, É. o uso de pendrive. Você usa pendrive, tá? Se usar pendrive, você tem política? Quais são os critérios, Quais são verificação. os critérios? Dá para montar uma política de segurança de informação por aqueles. Exatamente. Mas, Fala ali sobre nuvens, serviços em nuvens. Você tem serviço em nuvem? Tem direito de acesso? Tem controle? O contrato é no Brasil? Está tudo ali. A NPD já publicou, pessoal. Não é tem. E esperar aí o quê, fala, né? né? Tá ali. E aí fala assim, né? Ah, mas ali publicou para pequenas e médias. Tá, mas. Então, se você é uma grande empresa, o que você tem que prover? É dali para cima. Por analogia, é daí para mais complexo, né? Mais complexo, né? É dali para cima. Então, assim, tem gente, o Ricardo, que fica assim naquela questão: ah, mas o que que. Será que a autoridade tem que descer e falar, meu filho, tem que ter um antivírus pago? Meu irmão, tem que ter Eu não antivírus duvido, pago. não. Meu irmão, tem que ter antivírus pago. Porque tem gente que tem esse mito, né? De que. Como é? Não, mas para que eu vou pagar antivírus se é gratuito? Mas o que Já, é? Não existe não, nada. Tudo que é gratuito não é garantido, né? não é garantido, né? Você vai cobrar o suporte dos caras se é garantido? Não faz sentido nenhum, né? E aí até brinco, né? Não faz sentido nenhum, então, vender antivírus, por exemplo, se existe a versão gratuita. Que maluquice é essa, né? É, Então, pessoal, você que está assistindo nesse momento, né, entenda assim, ó, antivírus gratuito. É um antivírus que funciona como os outros, tudo bonitinho, só que a base de vírus, né, o motor de busca, ele na verdade, ele é de 3 a 4 meses atrás. É só isso. É só Não é isso. uma lista atualizada, né? Ah, mas ele aqui está dizendo que está atualizando. Ok, está atualizando a base de dados gratuita, que é de 4 meses ali de diferença. É É, simples assim, pessoal. é. Simples assim. E a gente, na proteção de dados, a gente só fala assim: se você não está pagando por um aplicativo, não está pagando por um software, né? Obviamente que o pagamento é os seus dados, o pagamento é você, É. é a sua persona. Então, obviamente que aquilo que não é pago, alguém está pagando por isso. Não existe almoço grátis, existe, Ricardo? Não, pelo menos, ultimamente nem no Bom Prato, né? Bom Prato cobra lá R$ 3, né? Então, assim, e a questão, ó, eu vou falar por experiência própria, nós contratamos antivírus aqui, fizemos um upgrade até para um serviço dispositivos e de várias coisas. Cara, Uhum. o aplicativo é outra coisa. A versão paga parece que assim, eu coloquei nas nossas máquinas tudo, aí teve um serviço de integração com serviços de fora os Gerenciamento, né? serviços de segurança dos servidores que nós temos alocados. Cara, é outra coisa. Aí nós fizemos um upgrade a pedido de alguns clientes que pediram uma gestão um pouco mais complexa, com criptografia específica. E lógico que isso reflete no serviço. Tá, eu fecho, só que eu vou ter que fazer um upgrade no contrato e sem problema nenhum. Cara, mas é outra pegada. É outro software, é uma gestão. Hoje eu controlo tudo no meu celular. Tivemos tentativas de invasão? Tivemos, não. Temos. Toda semana tem.
toda semana tem, seja no computador pessoal, no celular, sempre tem. Só que agora a gente consegue ter uma radiografia e falar, muita coisa acontecia, é o que você falou, estou tentando ser atacado e não sei. E aí hoje a gente consegue saber e até se assusta, né? O cliente fala, poxa, mas isso aqui é efetivo. Eu falo, deixa eu só te mostrar aqui, ó, da minha empresa. Ó. Tá vendo isso daqui? O que que é? Então, ó, tentativa de ataque agora, ó, a origem. Aí você vai lá, serve, né? Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que mostrar e quebrar esse paradigma, né? De, poxa, por que que eu vou investir numa empresa como a Somax, que especificamente especialista na parte de infraestrutura, de segurança? Poxa, vale a pena, você tem que investir. Por que que eu vou investir num software? Por que que eu vou investir num advogado especializado em tecnologia? Porque ele sabe onde bater, né? Quer ver algo simples, que as pessoas às vezes não têm noção de que faz total diferença? Cofre de senha, né? Cofre de senha, ele tem a finalidade de poder garantir a integridade de vários sistemas que você acessa, Uhum. né? Então, quando você instala um cofre de senha na sua máquina, por exemplo, é para você tirar ali do Google Chrome todas as senhas salvas. É, Por quê? Por que isso é importante? Por que, que isso é legal? E a própria, está lá no manual lá, como é que você faz a gestão da sua senha? exatamente. E aí, quando você tira do Chrome e coloca num cofre todas as senhas, você tira a possibilidade, você reduz a possibilidade, obviamente, você não tira, você reduz em 90% a possibilidade de risco de incidente por perda por perda de acesso. Porque se você perder, por exemplo, o teu celular, a tua conta do Google está ligada aonde? No Chrome, no É, navegador. Né? E aí ele pode ter acesso a todos os seus. E tá lá, né? Você marca lá, sincronizar o usuário. Então, sincroniza no celular, sincroniza no computador, e os usuários às vezes não entendem, Ricardo, que todas as senhas estão salvas no navegador. E é. aí, perdeu o celular, foi roubado, o cara pega ali, baixa todo. Tem gente, você não tem noção. Tem gente especialista nisso, nesses crimes. Por que que em São Paulo, por exemplo, estava uma alta muito grande aí de volume de assalto, de roubo no trânsito, de motorista de aplicativo? Roubavam o celular do cara. Por quê? Porque o Waze, quando está lá, né, rodando, ou até mesmo um aplicativo de mobilidade, ele se sobrepõe às telas, ou seja, ele não deixa o celular fechar a tela e travar. Então, qual o modus operandi dos bandidos? Virtuais que recrutavam bandidos reais, vamos dizer assim, bandidos reais, para roubar o celular. Pegava aquele celular para poder ter acesso aos dados, cometer fraudes e crimes como PIX, né, transferências. Então, estava acontecendo aí, não sei se está acontecendo, mas teve Não, um mas período que acontece estava. ainda, viu? Acontece ainda, né? Acontece ainda. Rouba lá o motorista de aplicativo porque Né? está com o aplicativo usado. Ou motorista de aplicativo, então você que é paulista, paulistano, está lá no meio do trânsito, está com o Waze aberto. Olha só como a mentalidade do criminoso, Ricardo. É. Não, mas tem, cara, e até outro dia, até minha filha gostava de ficar brincando, quando eu pegava ela na escola, de ficar brincando e assistindo vídeo. Aí eu falei, cara, para com isso, porque uma dessa, o cara quebra o vidro para pegar o celular, Deus o livre, cara, uma criança sofrer isso. Então, assim, porque já aconteceu isso com uma pessoa, aqui em São Paulo, até perto de casa, uma pessoa na garupa, como é que chama? No passageiro, o cara com o vidro fechado, ele foi lá, acho que com uma vela, acho que tem umas velas de carro, né, que É o você pino da bate. vela de carro, né? Isso, ele veio, bateu, assim, na hora que ele bateu na outra mão, a mulher se assustou, pegou o celular, e o celular a mulher usando, então não estava bloqueado. E aí nisso, cara, o cara já pulou na moto, o cara já vai tentando acesso, até você bloquear, cara, e Já perdeu. verifica ali quais aplicativo que tem, se aplicativo de banco já sai entrando no aplicativo de É. banco. E aí, se for iPhone, se olhar de longe, aí tem ou outros, né, que tem sensor de senha, o cara não deixa. Bom, tem, enfim, várias questões que dá para você já tirar, mas iPhone é um pouco mais difícil, mas também não está livre de acontecer. Mas, assim, a gente tem que se precaver. Então, assim, tudo isso serve de aprendizado? Vamos fazer a lição de casa na empresa,
investir em segurança de informação, porque independente da LGPD, né? Isso daí você está com 26 anos de profissão, eu também, pouco de 20 anos também na área de tecnologia, cara, isso sempre existiu, né? Essa questão, essa preocupação, é que agora a gente vai precisar de subsídios para alimentar os nossos processos de privacidade e proteção de dados, que é o que a gente está falando. Então, a gente depende muito, né, de todo esse ecossistema aí que vocês são especialistas, e, logicamente, parar de fazer aqueles projetos de adequação que só serve para inglês ver, né? Meia boca, né? É meia boca. Não, assim, eu sou um cara, quando eu vou fazer, às vezes, porque às vezes eu vou lá para resolver a questão de PO como serviço, ou automação de algumas coisas, eu peço o processo de adequação que já foi feito. Aí você pega e fala, pô, mas tem esses gaps aqui. Ah, não, mas já falaram para a gente que está adequado. Eu falo, ai, cara, será que eu. Aí você vai entrar no processo, você vira, arruma até briga com escritórios aí. Fala assim, ah, eu não vou fazer isso aqui se não tiver adequado, né? Então, é difícil, cara. Então, assim. Mas o mercado está aí, né? Para dividir os bons profissionais dos não tão bons assim, mas por isso que estamos aqui, né, Damião? Para. Exato. Com preço, gosto e especialização para todo mundo, né? Não tem como fugir, né? O mercado é muito grande. Existe hoje, só para você ter uma ideia, né, dos 34 projetos aí que a gente tem, eu tenho desde uma oficina mecânica, tá, do cara lá que suja a mão com graxa mesmo, a algumas franquias, né? Eu tenho 3 franquias no meu portfólio, uma de educacional, uma de estética e uma de farmácia. E imagina como é que fica a minha cabeça, né? Como é que eu durmo, né? Pô, será que vão invadir? Será que vão fazer alguma coisa? Mas a gente procura manter sempre todas as questões de segurança sempre atualizadas. A gente usa uma plataforma de gestão de equipamentos para poder fazer as atualizações de patches, né? Tanto dos softwares nativos, como sistemas operacionais e outros softwares que são proprietários de outros fornecedores, outros fabricantes. Atualização do antivírus aí de uma forma gerenciada. Análise de vulnerabilidade, e aí quando eu falo de análise de vulnerabilidade, a gente também usa uma plataforma que foi citada no SOAR, né? Como uma ferramenta do Sistema Nacional de Cibersegurança, né? O decreto 10.222, quem quiser buscar esse decreto aí, que é um decreto federal, 10.222/2020. Então, fazer uma análise de vulnerabilidade, às vezes a gente chega num cliente, Ricardo, e vamos fazer uma análise de vulnerabilidade. Entra no site do cara lá, o site do cara está cheio de falha, né, todo aberto. Vamos fazer uma análise de vulnerabilidade na rede. Aí vê a rede do cara lá, está cheia de falha também. Né? E aí muita gente fala assim, vamos fazer a adequação e faz a adequação do jeito que está. Na verdade, ele não adequou o cliente, né, Ricardo? Ele apenas entregou documentos para ele. Isso, Cuidado com templates. Isso é o que mais tem, cara. O cara, eu tenho todos esses arquivos. Eu vi um cara que até eles imprimiram uma apostila, né? Uhum. Não sei o que, relatório de adequação. Pá. Eu falei assim, cara, eu até hoje eu nunca imprimi nenhum, porque eu falei assim, cara, vou imprimir para quê? Daqui o mês que vem vai mudar tudo, porque a gente tem que fazer um monitoramento, né? As revisões. Exatamente. Eu nunca imprimi nenhum relatório, cara. Cara, vou imprimir. O que eu faço? Eu gero o PDF do nosso book com os documentos, assino eletronicamente, né? Porque até tem a assinatura da OAB, para que a gente coloca juridicamente nossa parte responsável nesse sentido. E aí, técnica, a gente tem um engenheiro que assina. Então, assim, cara, é isso. Está assinado eletronicamente, mas não vamos matar a árvore, né? Ficar um documento que daqui a pouco mude, né? Então, acho que, enfim, mas estamos aí para isso. Bom, Damião, eu sei que também seu tempo também é muito escasso aí, agradeço a sua participação. Se você quiser fazer alguma consideração final, alguma informação adicional. Bom, primeiro assim, agradecer imensamente a oportunidade, né, de poder estar aqui falando nesse evento. A gente entende que
eventos como esse só aumentam, né, a cultura do que é a privacidade, a segurança da informação. Isso é muito importante, é um tema muito novo para algumas pessoas, para a maioria, né, vamos se dizer assim. Sim. E isso só corrobora com o que eu venho pregando desde 2019, finalzinho de 2019, né? A gente precisa evangelizar as pessoas sobre segurança da informação, sobre LGPD, sobre essas questões de privacidade. Não tem jeito. É muito conscientização, né? Sim, porque o titular também precisa fazer a parte dele. Né? Exato. É uma lei para as pessoas. Então, parabéns, Ricardo, pelo evento fantástico. Que venha a edição 2023 e que a gente possa fazer presencial. Teria o maior prazer de participar presencialmente, como um painelista aí, trazendo novidades aí, de todo o arcabouço, de tudo aquilo que aconteceu aí em 2022. Prometo atualizar aquele gráfico ali com os incidentes de segurança 2022. Quero nem ver. Tá certo? Tá bom. E aquela questão, faça o seu backup, utilize antivírus pago, né? E, acima de tudo, se precisa de ajuda, contrate um profissional especializado, né? Existem pessoas muito boas no mercado, né? Tem aí o próprio Ricardo, tem aqui a Somax, que realiza um trabalho bem assertivo aí pela gestão do nosso CEO Alan e a minha gestão de proteção e privacidade e segurança de dados. André, obrigado aí, André. A gente está aí, precisar de ajuda, estamos aí com o nosso canal de comunicação, www.somax.com.br, Somax Tecnologia em todas as redes sociais, está aí o meu LinkedIn também, com todos os canais de comunicação. E é isso, Ricardo. Só agradecer mesmo pela oportunidade, meu querido. Eu que agradeço aí. Com certeza nós vamos nos ver aí. Vai ter uma reunião, acho que no final do mês, né, do Comitê de Cibersegurança. Então, espero que você esteja lá também conosco em 2022, da ANAD. Então, é isso. Estamos juntos sempre. Quis apresentar também para todos vocês aqui o Damião, grande amigo, parceiro, e também trabalha com treinamentos, com consultoria, fazemos tudo que todo mundo precisa aqui também, né? Tá bom? Obrigado, Damião. Sucesso para vocês. Forte abraço para o Alan também. Valeu. Vamos nos falando. Muito obrigado e ótimo final de semana. Valeu, queridão. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Valeu.